Olá, meus alunos. Vamos então continuar com os exercícios do nosso capítulo 6. E aí nós temos aqui basicamente um gerador de vapor com um economizador, que é um equipamento que vai aquecer a água ainda na forma líquida, para ela entrar mais quente na caldeira ou gerador de vapor. Uma turbina onde a gente tira um trabalho de eixo aqui para girar um gerador, tá? Ou em geral para girar um gerador, né? E um condensador com água de resfriamento. Então aqui os seguintes dados são referentes à pequena instalação de potência a vapor d'água mostrada na figura. E aí a gente tem aqui os valores nos determinados pontos. E aqui eu tenho, é considerado, por exemplo, que de 1 para 2 eu tenho uma perdinha de carga. Tenho perda de carga, tá vendo? A pressão vai diminuindo um pouco, tá? Sempre diminuindo um pouquinho. Aqui na turbina ela diminui bastante, porque a turbina usa, né, a diferença de pressão para girar as pás, né, e com consequência o eixo. As temperaturas, que vão ser função do calor que é retirado ou gerado, né, a turbina aqui no gerador de vapor. A bomba que vai pegar o líquido e bombear para a pressão onde vai receber o calor. Então temos aqui, não precisamos decorar isso aqui, né? Então está aqui. No ponto 6, nós vamos tirar partes do desenho, né? No ponto 6 o título é 0,92 aqui, né? E a velocidade é 200 metros por segundo. A vazão de vapor d'água é de 25 kg por segundo. A potência de acionamento da bomba é 300 kW. O diâmetro dos tubos são 200 mm do gerador de vapor à turbina, aqui, né? E 75 mm do condensador ao gerador de vapor. Calcule a velocidade no ponto 5 e a potência produzida pela turbina, tá? Então, a bomba eu tenho 300 kW, depois a gente talvez vá usar aqui, né? Se eu puser o volume de controle na turbina, ok? E eu quero saber qual a velocidade no ponto 5 e qual que é a potência da turbina, né? É a potência produzida pela turbina. Então, vamos lá. Primeira lei para volume de controle, uma entrada e uma saída, ok? Em princípio nós não vamos desprezar, depois a gente pode calcular se a energia relativa à velocidade do escoamento é alta ou não com relação à entalpia que a gente tem aqui, uma entrada e uma saída, não tenho diferença de cota, é desprezível. E aí você tem a turbina adiabática, tá aqui, né? Então a gente tem a entalpia de entrada, entalpia de saída, tá? Então o trabalho da turbina, ou a potência da turbina é M ponto HE menos HS mais VE ao quadrado sobre 2 mais VS ao quadrado sobre 2. Aí ele me diz que no ponto 6 eu tenho x igual a 0,92 e v 200 metros por segundo. Vamos ver o que eu tenho aqui. No ponto 6 a pressão é 10 kPa. Desculpa, né? 10 kPa está aqui. Então, se eu tenho o título, ele é saturado, tá? E aí eu tenho condição de achar qual que é o H6, tá? H6. O H5, vamos ver se eu tenho aqui atrás. H5 eu tenho todas as condições. Ele é superaquecido, tá? Ele é superaquecido, tá aqui. E eu já tenho o H de entrada no ponto 5.
Então aqui tenho tudo, já consigo calcular então eu consigo em princípio, isso aqui é para calcular a minha potência da turbina. Eu preciso do V5. Como é que eu acho o V5? É continuidade, né? M ponto igual a ρVA, né? Aí eu tenho a, deixa eu ver aqui atrás, 5,5, 490. Vamos ver se a gente calculou o H, era o H está aqui, 3,404. Eu não sei se bate com o que foi dado antes, bate, né? E eu tenho que saber o volume específico, que é 1 sobre ρ, para eu poder calcular a minha velocidade, né? A minha velocidade. A minha velocidade vai ser m ponto V5, quer dizer, m ponto é ρVA, ou m ponto é ρ velocidade vezes a área dividido pelo volume específico. Eu entro aqui com o meu V5, aqui, né? Aqui, tá? E aí, o meu diâmetro é 200 milímetros, tá? πd2 sobre 4, 49,1 metros por segundo, tá? Então, tá aí, né? 49,1 metros por segundo. É o que eu tenho, né? E, vamos ver aqui atrás, daí eu entro com o V5, tá? Eu vou ter que calcular o meu H6, né? O meu H6 eu vou calcular com essa pressão aqui, ó, com essa pressão, tá? É saturado, então eu entro com X, olha só, X é igual, sempre repito isso aqui, H, aqui no nosso caso é o 6, né? 6, que ele quer ser um 6 aqui, ó. Tá estranho hoje eu aqui porque eu tô sem óculos. H6 menos HL sobre HV menos HL. Aqui tá bonito pra caramba, né? Então, tá ok. E aí então eu obtenho o meu H6, o meu H5 tá lá atrás, né? E as velocidades, tá? E aí eu acho a potência da turbina. Se vocês quiserem, transformem esse aqui em joule por quilograma, para vocês verem que esse termo aqui é pequeno com relação a esse termo aqui, tá? Pequeno. Reconsidere o exercício 6103, que é o de trás, e vamos pegar agora, calcule as taxas de transferência de calor no economizador, esse aqui, né? Que é um trocador de calor a baixa temperatura, e no gerador de vapor, que é a caldeira. Né? Então, de novo, para o economizador, equação, primeira lei para volume de controle, ok? Eu vou considerar que a tubulação é a mesma, então a velocidade, ou eu vou desprezar a velocidade aqui, porque na saída e na entrada as velocidades são diferentes, mas aqui foi desprezado, vocês podem ver depois que a velocidade é pequena, né? Não, tá? Não fala nada para a gente considerar a velocidade. Eu não calculei a velocidade aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem talvez assumir que a tubulação de entrada é 200 e a tubulação de saída é 200, mas o volume específico varia um pouquinho, não vai dar diferença nenhuma, né? Então, no ponto 2 eu tenho líquido comprimido. É líquido comprimido. A temperatura é 40 graus Celsius, a pressão é 6,1 megapascal, 6.100 kPa. Vocês podem ver que ela é líquido comprimido. E a gente pega então a temperatura de saturação para aquela como líquido comprimido, né? Temperatura
de saturação é isso aqui para 6,1 megapascal, então a 40 é líquido comprimido. Eu tenho então, aqui eu tenho a minha, eu tenho a tabela, né? Eu faço uma interpolação aqui para eu achar o H para líquido comprimido. Vocês podem olhar na tabela, ok? Então eu tiro aqui o meu H de entrada e na saída o ponto 3. Vamos lá ver se eu tenho aqui atrás o ponto 3 dado. Está aqui, né? Ó. Eu vou verificar se é realmente 744. Fazendo a interpolação eu acho 745,8, então não dá muita diferença. É o que eu coloco aqui, tá vendo? Tá? Então aí eu tenho a minha taxa de transferência de calor no economizador. Para a caldeira, vou usar a mesma coisa, mesma lei, né? Tá? Eu não tenho trabalho, esqueci de colocar aqui atrás para eu riscar, né? Não tem trabalho, tá? É a mesma coisa, vai ser M ponto, tá? E aí V4 menos V3 sobre 2. Vamos lá, 4, 500 graus Celsius, 5.700. Eu tenho então o meu V4 aqui e o meu H4. Aqui considera, porque ele vai sair, a velocidade aqui vai entrar líquido e vai sair vapor, a velocidade é muito maior, tá? Mesmo assim, vamos ver se é grande, né, com relação às diferenças dos Hs, tá? Então, eu acho aqui o meu V4, tá? O V4 a velocidade é muito maior, porque aqui eu tenho vapor, aqui eu tenho líquido, enquanto no economizador eu tenho líquido e líquido, né? E aí, então, eu tenho a minha velocidade em 3, 6,22, 47 metros por segundo, a velocidade em 4, 49,54, ok? E aí então basta eu colocar, eu sempre coloco aqui, não esqueçam das unidades, né? Não esqueçam das unidades, 67,025 megawatts na caldeira. Em comparação com o economizador, vamos dizer assim, 13, 26, 52, 5 vezes, né? Mais, tá? E aí, comparando o trabalho na turbina com o calor entregue na caldeira, isso é 37%. E aqui, mais uma vez, né, eu falo para vocês, aqui já deve estar, vocês precisam ver se eu não errei unidade aqui, mas eu acho que não, tá? Deixa eu só olhar para trás no meu economizador. Ali tem que ver se eu não errei na unidade aqui, o resultado está certo, tá? Porque aqui eu tenho que fazer a minha conversão para vocês verem que dá um valor muito menor. Eu acho que eu não errei, mas por favor chequem, eu não vou ter condição de ver. Esse aqui 2.500. Esse aqui vai dar uns 2.700, 2.000 e alguma coisa vezes 1.000, tá? Então você vê que esse termo aqui é muito maior do que o termo de velocidade. Pode ser desprezado o termo de velocidade. Mas chequem isso daí, tá? De novo, reconsidere o exercício 603, determine a taxa de transferência de calor no condensador e a vazão de água de resfriamento, sabendo que essa água é captada de um lago a 15 graus Celsius e devolvida a 25. Então, de novo, equação de volume de controle, só que aqui nós vamos considerar que esse condensador é adiabático. A troca térmica é só entre os dois fluidos, né? A água
que vem o vapor, né, que vem do o vapor saturado, né, ou a mistura saturada que vem lá da turbina, e a água que sai aqui. Tá? Então, eu não tenho trabalho e não tenho calor. Desconsidero as velocidades e as energias potenciais, quer dizer, as energias cinéticas e potenciais. Aí aqui nesse volume de controle, eu tenho duas entradas e duas saídas. Duas entradas e duas saídas, tá vendo? Aqui então é a entrada e aqui é a saída. Tá? Aqui é a água na condição A de entrada e aqui é a água na condição B de saída. Eu também tenho pela continuidade que o M6 é igual a M7. Não tenho mistura, né? Em alguns casos, no futuro, a gente vai ver que a gente faz uma mistura aí, mas aqui não. Aqui eu não tenho mistura. Né? Aqui eu tenho uma serpentina. Em alguns casos, no futuro, né, a gente desaquece jogando água, ou, quer dizer, mas sempre a continuidade de massa ela vai persistir, né? O que entra é igual ao que sai. Tá? E aí eu tenho então que o M.6 é igual a M.7 igual a M ponto, que é o 25 kg por segundo, 25 kg por segundo. E o M.A, M.B é M.R, né? A água de resfriamento. Então vai ficar aqui, ó. Basta então eu achar o H6, o H7, o HB e o HA. Eu tenho água 15 graus, é líquido. Água 25 graus é líquido. Vou na tabela e vejo, né, a entalpia delas. Tá? E aí eu tenho então 15 graus, a entalpia está aqui. A 25 graus, a entalpia está aqui. Tá? Eu pego a entalpia por causa da temperatura, a entalpia de saturação. Né? Tá aqui, ó. Tá? E a 40 graus, que é o que ele sai aqui, o 7 também pega na tabela de saturação. Opa, tá errado aqui. Tá? E aí então eu tenho o M ponto da água de resfriamento, esse 2392 eu tinha lá de trás. Tá? Ele veio, eu acho que ele está lá na tabela, mas é fácil de ver, né? 2392 no ponto 6, eu acho aqui o ponto 6 onde que é, não, ele vem de trás aqui, né, no ponto 6. Ponto 6 está aqui, ó, tá aqui, 2392, tá? E aí, a gente tem aqui, desculpa eu ir para frente e voltar, mas vocês não sempre olham aqui, né, onde a gente está, e vocês podem parar também e parar, ir para trás e para frente na gravação, tá? Então eu tenho aqui o Q.R, tá? O M.R está aqui, né? E eu tenho aqui o meu Q.R. O ponto R sai daqui de cima, eu tenho aqui ponto R. Bom, ele tem os slides de vocês, eu tirei o coeficiente de Joule-Thomson, porque não vai ter nada a ver com o que a gente vai ver aqui agora, né? Vocês podem olhar aí que está um pouquinho diferente esse slide do slide que eu passei para vocês. Mas ele considera um processo de estrangulamento ou de restrição. Tá? Mesma coisa. Se eu tiver um processo, eu tenho aqui a equação da energia. Aí eu não tenho isso. Não tenho esse trabalho, não tenho calor. Desconsidero esse aqui. Desconsidero esse aqui. Aí eu tenho que uma queda, né, de pressão aí. O que acontece? Eu tenho uma entalpia de entrada
e uma entalpia de saída. Eu tenho uma velocidade de entrada e uma velocidade de saída. Se eu tiver a velocidade aproximada entre a entrada e a saída, que é o caso de eu não ter mudança de fase, tá? Então, o que vai acontecer? Essa daqui cancela com essa e eu tenho então que para o processo isoentálpico eu tenho que a entalpia de entrada é igual à entalpia de saída. Como é que eu uso isso? Quando eu tiver uma válvula, por exemplo, né, que eu tenho uma restrição ou um estrangulamento, tá? O processo então é isoentálpico, né? O estrangulamento é o nome que a gente usa para quando eu tenho o estrangulamento de um escoamento, ok? Escoamento. Eu não gosto muito desse termo, mas é isso que a gente usa, né? Choking. Né? Tá. E aí, exemplo, processo isentálpico na válvula de expansão de um ciclo de refrigeração. No ciclo de refrigeração, tá? Eu tenho calor é transferido de um espaço refrigerado para o evaporador. No lugar da turbina eu tenho um compressor. Lembre-se, olha só, a gente chama compressor quando eu trato de comprimir um gás. E bomba é quando eu tenho um líquido, né? Então tem uma diferencinha aí entre os termos, né? Os dois levantam pressão, mas um é numa fase líquida e o outro é numa fase gasosa, né? Numa fase vapor. Aí eu tenho aqui a parte de trás do meu refrigerador, transferência de calor para o ar ambiente ou para uma água de refrigeração. E no lugar onde eu tenho a caldeira, que é o inverso, né, eu tenho uma válvula que causa então a restrição do escoamento. Daqui para cá, então eu considero isoentálpico. É isoentálpico, tá? Daqui para cá ele é H de entrada e H de saída. Você vê que esse aqui é o ciclo de turbina invertido, né? Ele é invertido. Então aqui, ó, vamos ver. Uma proposta é feita para usar um suprimento geotérmico de água quente para operar uma turbina a vapor. A água em alta pressão a 1,5 megapascal e 180 graus Celsius, está aqui, ó, é forçada para uma câmara de evaporação onde se forma uma mistura saturada, tá? Onde se forma uma mistura saturada em uma pressão mais baixa. Quer dizer, eu perco pressão aqui, né? Deixa eu ir aqui de novo, né, na seta. Perco pressão aqui. E aí, o líquido é descarregado aqui, né? Líquido saturado de saída, né? E enquanto o vapor saturado, quer dizer, a parte de vapor eu tiro na parte de vapor, o vapor saturado, tá? Que entra na turbina e sai a 10 kPa com título de 0,9. E a potência da turbina é 1 MW. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma situação aqui onde eu tenho M.1, ok? E aí eu tenho aqui, ele vai entrar aqui dentro, né? Tá? E aí eu tenho aqui uma parte 2, que vou tirar o vapor saturado, o M.2, e vai sair um M.4 aqui, que vai ser a soma de M.2 mais M.4 dá o M.1, quer dizer, a diferença entre M.1 e M.2 está aqui, né? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. O desenho está repetido aqui. Se eu puser um volume de controle na turbina, tá? Eu tenho que, olha, mesma equação. Aquela equação que eu falei que a gente vai correndo até a Dutra, enfia a cabeça no buraco e depois volta.
tá? Aí você volta mais tranquilo, né? A gente vai distribuir, desprezar velocidades e não tem a turbina adiabática. Então, eu tenho M.2 é o trabalho, ou a potência, dividido por H2 menos H3. A minha condição em 2, P2 é 400 kPa. E o H2 é o que está saindo aqui, ó, ele é o HV, está saindo só o vapor, tá vendo? Ele está saindo aqui. Então, é o HV para 400 kPa, 2738,5 kJ por quilograma. E aí eu tenho aqui P3 10 kPa e o X 0,90. Então, o que eu faço? Vou achar qual é o H3. Qual que é o meu H3? Vou ter que fazer aquele X igual H3 menos HL sobre HV menos HL. Sai aqui o meu H3 e o meu HV e HL são para 10 kPa. Daqui que eu faço? Eu tenho a minha turbina é 1000 kW, ou 1000 kJ por segundo, está aqui, né? Aí eu acho, então, a minha vazão M2. Está aqui, né? Minha vazão M2. M.2, desculpa, M.2. Ok? Eu acho aqui a minha vazão M.2. E aí, olha, eu tenho que o M.1 é M.2 mais M.L. Aí eu tenho que a 1.5 megapascal e 180 graus é líquido comprimido. Eu não tenho esse ponto na tabela, eu vou achar o H igual a HL para aquela temperatura. Essa temperatura aqui. Tá? Bom, o título aqui dentro, né? Eu tenho H4 é igual a H1. H4 é igual a H1. Tá certo? A pressão de saturação é 400 kg. H4, quer dizer, aqui dentro, né? Aqui dentro. H4 igual a H1. A pressão de saturação é 400 kPa aqui dentro. Então, eu tenho HL é esse aqui, HV é esse aqui. Então, o meu X4 calculado, X4 aqui dentro, eu acho que esse 4 aqui ele não está bem, tá? O X4 não é o ponto 4, o ponto 4 é aqui dentro, né? Não está bem caracterizado, porque o 4 é o líquido saturado na saída. Então, o X4 é 7,43%. Calculado o quê? Com H4, com esse aqui, H4, tá? E HL e HV. Tá aqui, né? Então, o X4 é o M ponto de vapor sobre M ponto total. M ponto total é M.1. O M.2 eu calculei aqui atrás. Está aqui, 2,54. E aí, então, o M ponto total é M.1. Então, eu tenho que o M.1 é 34,2 kg por segundo. Tá? Vamos ver se já está pronto aqui. Encontre a vazão máxima requerida de água quente. Está aqui. Ok? De novo, né, um outro exercício. A figura mostra o esquema de uma bomba de calor que opera com R410A. A vazão do refrigerante é 0,05 kg por segundo. E a potência de acionamento do compressor é 5 kW. Então, o evaporador, tá? Ele sai aqui ele entra, né, no evaporador em 4, sai em 5. Tá? Ele vai fazer, tá? E é um escoamento
bifásico aqui dentro, eu tenho uma mudança de fase, né? Na realidade eu saio de uma mistura líquido-vapor, líquido-vapor e vou até o ponto 5, né? No ponto 6 eu tenho o compressor aqui, ó, o compressor ele vai, nesse caso aqui o compressor está perdendo um calor, vai entrar um trabalho nele, né? E aí a potência do acionamento do compressor é essa, né? Então vamos ver então. Daí eu tenho o líquido pressurizado aqui, ele vai a uma pressão maior, tá? E aí aqui ele vai até que eu tenha no condensador, aqui não é o líquido, é o gás, né, o vapor, ele sai aqui saturado, mas na fase líquida, né, líquido saturado, e aí ele vai para a válvula e aqui é uma curva de H constante. Tá? E as condições operacionais são dadas aí, né? São dadas nessa tabela. Então você tem todas as condições aí. Nessas condições, calcule o calor transferido do compressor, o calor transferido do R410 no condensador e o calor transferido do R410A, né, 410A aqui também, no evaporador. E vamos ver, ele diz aqui que a vazão do refrigerante é 0,05 e a potência é 5 kW, 0,05 kg por segundo. Tá? E aí é a mesma coisa, mesma coisa, né? Eu vou fazer, aqui no caso o compressor não foi considerado como adiabático, primeira lei, para volume de controle no compressor, tá? E aí sai o meu calor perdido no compressor, eu tenho aqui 5, né? 5 kW, 5 kW, tá? Então vocês não deixem de... desculpa, gente. Não deixe de fazer as devidas correções de unidade. No condensador, mesma coisa que eu diga a mesma equação, quer dizer, aplicada no condensador, não no compressor. A mesma equação aplicada no compressor é aplicada no condensador, mas não são equações iguais, né? São, vamos dizer assim, as mesmas equações com outros números. Tá? Sendo rigoroso aí no falar. Então aqui, mesma coisa. Vou usar os dados da tabela, tá? 134.367. Na válvula H4 igual a H3, tá? E aí eu tenho, então, para o evaporador eu uso esse H4 aqui. Então, foi rápido esse último exemplo, mas ele é bem simples. Ele não tem mistério. Não tem mistério. A equação é aquela equação que a gente já sabe. Ok? Aí eu vou parar por aqui. O nosso outro exercício, nós vamos voltar na outra parte da aula, né? O nosso outro exercício é um esquema simplificado de uma usina nuclear de potência. Olha só que simplificado, né? Mas aí a tabela na transparência seguinte mostra as vazões máxicas e os estados da água em vários pontos do ciclo. Ele é fácil também. Eu vou parar por aqui e a gente continua depois. Muito obrigado por enquanto.